Pessoal, bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Hoje é o dia 48 do ano. Já caminhamos 7 semanas nesse ano e já caminhamos, portanto, 13,2% do ano. E a lua de hoje é a chamada lua minguante, que ela tem uma característica muito interessante, essa lua minguante. Não sei se vocês sabem, é uma lua excelente para estudar. Isso mesmo, então parabéns, hoje é dia. E hoje é Dia Mundial do Gato. Parabéns aos gatos. Legal, pessoal, bacana. Só um minutinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Deixa eu só... Então, hoje, Dia Mundial dos Gatos. Pessoal, legal. Nessa semana, falei de coisas bem legais, bem interessantes, e venho falando de técnicas de estudo e coisas bem específicas para ajudá-los a resolver, principalmente, problemas práticos que vocês podem aplicar imediatamente. E nessa semana eu venho falando muito da questão da memorização, né? De técnicas de memorização. Ontem, vocês estavam aqui presentes, né? Quem estava aqui presente assistiu. Nós falamos sobre a técnica Dominique. E aí, isso, os alunos gostaram muito, me mandaram direct, etc e tal, e eu resolvi desenvolver um pouco mais essa questão das técnicas de memorização. Eu sempre falo o seguinte, olha, as técnicas de memorização, elas não são um recurso mágico, tá? Elas, ao contrário, às vezes você vai ver esses grandes caras aí, esses caras de memorização, leitura dinâmica, aí eles memorizaram, sei lá, o dicionário, essas coisas, você fica espantado. Mas a verdade é que quando você vai ver lá quem passa em concurso, quem passa nos primeiros lugares aí nas provas, nos exames de medicina, engenharia, ITA, não são os campeões de memorização. Agora, é errado também a gente desconsiderar as técnicas. O que eu aprendi a fazer nesses muitos anos que eu estou aí, nessa caminhada, é que a gente pode sempre aproveitar de uma forma muito positiva alguma coisa. E nesse caso, o que eu ensino, né, nas minhas técnicas, na minha estratégia, principalmente no meu programa, Meta, né, é que você tem que usar várias estratégias, ou seja, você tem que ter no seu cinto de utilidades vários recursos para utilizar. E aí você utiliza esses recursos de uma forma inteligente e no momento adequado. Então é sobre isso que eu queria falar, porque eu queria eu queria te ensinar a usar uma técnica nova. Eu vou te ensinar a usar uma técnica para memorizar coisas que você achava que não era possível memorizar, tá? Então deixa eu só colocar aqui como memorizar leis novas 2 vezes mais rápido. Eu tô falando 2 vezes, vou botar 2 vezes melhor aqui. Tô falando 2 vezes, mas pode ser até mais, né? Bom, pessoal, olha só, vamos lá, vamos do início aqui, vamos igual o Jack the Stripper, né? Vamos por partes, vamos igual esse quartejador aqui. Você, como eu disse, você tem que utilizar todas as estratégias e aplicar as estratégias. Então, assim, não adianta você vir aqui na minha aula e falar, é legal, achei interessante, não. Ou não gostei, não. Você tem que aplicar a técnica, ver se ela funciona para você. Se o tempo que você gastou utilizando aquela técnica foi satisfatório, se a recuperação da informação ao utilizar aquela técnica foi satisfatória, aí você fala, pô, show de bola, vou passar a usar essa técnica. Simples assim, tá? A primeira técnica, eu só vou fazer aqui uma revisão da semana, que eu falei de algumas técnicas, vou fazer uma revisão rápida e a gente já cai na técnica de hoje, que ela vai nos tomar alguns minutinhos, tá? Então vai lá, a primeira técnica que eu falei para vocês é a técnica da leitura exploratória. Eu falei nesses dias sobre a técnica da leitura exploratória. Eu disse para vocês nunca devem começar a estudar um tema novo ou retomar um tema sem antes fazer a leitura exploratória em questões. E fazer a leitura exploratória é algo rápido, apenas uma varredura, é uma passada de olho nas questões sobre aquele tema.
não é para entender, não é para tentar acertar, é só para tentar enxergar ali palavras que ressaltam aos olhos. Isso vai criar os ganchos mentais para que quando você estiver estudando, lendo, etc., você tenha uma experiência diferente e mais ativa em relação a esse estudo. Então esse foi a primeira técnica que eu falei aqui, que é extremamente simples e que de uma forma assim inimaginável as pessoas não aplicam. É impressionante isso, como hoje é fácil fazer, como isso é muito poderoso e as pessoas não aplicam. Querem o mais difícil. Isso é simples, você vai fazer 5 minutinhos, pega ali 20, 30 questões, dá uma lida rápida antes de ler o tema. Isso vai te dar um ganho ali rápido e imediato de visão do que você está estudando. Essa é a técnica. A segunda técnica que eu ensinei foi a técnica Dominique. Quem estava aqui ontem e nós estudamos a técnica Dominique. E eu apliquei a técnica Dominique, porque por que ela tem esse nome Dominique? Porque tem um grande um cara de memorização chamado Dominique O'Brien. Dominique O'Brien. Depois vocês pesquisem, ele tem livros e tal, que ele ensina essa técnica. Ele não desenvolveu essa técnica, mas ele é o melhor, ou pelo menos era o melhor que aplicava essa técnica. Então o pessoal chama de técnica Dominique. E a técnica Dominique é simplesmente você pega para você memorizar sequência, requisitos, elementos de alguma coisa. Então, enquanto a leitura exploratória serve para você estudar tudo, sempre, a técnica Dominique é para você, por exemplo, memorizar quais são os legitimados para a impetração da ADIM, e você sempre se esquece. E aí nós fizemos o exercício ontem. Eu falei para vocês, olha, primeira coisa, leia o artigo. Quem são os legitimados? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, né? Mesa da Câmara, mesa das Assembleias, o governador de Estado, procurador-geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, não é isso? Conselho Federal da OAB e Confederação Sindical. Então, como é que você ia memorizar isso? Você ia transformar isso em imagem e transformar isso numa mini história. Então, vamos lá. Presidente da República, você imaginou o presidente da República. Essa é a técnica Dominique, eu só estou retomando da aula de ontem. Presidente da República, você imaginou o Bolsonaro lá com a metralhadora, o vestido de coringa, né? Tem ele vestido de coringa assim. E ele em cima de 3 mesas. No pé da última mesa, o governador do seu estado tentando derrubar ele. Vem o Procurador-Geral da República, Aras, passa a mão na bunda do governador, não é isso? Vem um advogado, dá uma carteirada nele, do lado do advogado tem um político, e atrás deles tem os manifestantes do PSOL, PCdoB, lá da confederação sindical deles. Pronto, você memorizou. Aí você vai fazer o quê? Basta isso? Não. Agora você vai ler a informação correta pensando nessas imagens. Então, presidente da República, mesa da Câmara, aí você já memorizou. Presidente da República, as 3 mesas. Mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia. Embaixo, quem está balançando a mesa? Governador de Estado, ou Distrito Federal. Quem passou a mão na bunda do governador? Procurador-Geral da República. Quem deu a carteirada para o Procurador-Geral da República? Conselho Federal da OAB. Quem está do lado do Conselho Federal da OAB? O político, partido político. Aí você tem que verbalizar correto. Partido político, representação no Congresso Nacional. Quem está atrás? Confederação Sindical. Confederação Sindical, entidade de âmbito nacional. Então, pronto, você memorizou. Essa é a técnica Dominique. Você vai repetir isso algumas vezes. Pensando na imagem e falando a informação correta que está na lei. Você vai fazer isso 2, 3, 4 vezes, pronto. Dificilmente você vai se esquecer. E aí você pode falar até de trás para frente. Se você chegar numa prova oral e aí o examinador fala assim, doutor, me fale, por gentileza, quais são os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade previstos no artigo 103 da Constituição Federal. Você fala assim, doutor, o senhor quer de frente para trás ou de trás para frente? Ele vai falar assim, abusado, de trás para frente. Aí você vai de trás para frente. De trás para frente, quem é o último lá? Os manifestantes. Aí você vai falar, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Segundo, quem está na frente? Aí você vai falar Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, mesa do Senado,
presidente da República, faltou o Procurador-Geral da República, né? Procurador-Geral da República, governador, aí você vai, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da República. Pronto, então você memorizou porque você sabe falar o correto, mas o link mental é uma imagem, e aí fica muito simples. Legal? Bacana. Gostaram? Essa é a técnica Dominique que eu já tinha tratado ontem. Hoje eu vou tratar de uma outra técnica, e essa técnica aqui, ela serve para memorizar também sequências de informações, como se fossem listas de informações, só que mais complexas, tá? Porque você, no caso dos legitimados para DIN, as informações são muito objetivas. Presidente, Procurador-Geral da República, isso já gera uma imagem. Mas vamos supor, e aqui eu já vou fazer o exercício, eu vou fazer de uma forma bem rápida e objetiva, porque eu já fiz e vou apenas mostrar a técnica para vocês, tá bom? Já fiz aqui, já organizei, só para vocês entenderem a técnica, beleza? Pessoal, olha só que interessante. Eu abrindo aqui, peguei assim uma lei nova, a nova lei de licitação, de licitações, né? Que é a lei 14.133, não é isso? E aí, eu peguei aqui o artigo 18 da lei. O artigo 18 da lei é que fala da instrução do processo licitatório. O artigo 18 especificamente fala da fase preparatória do processo licitatório. Gente, olha que delícia, que maravilhoso, que tesão que dá. 8h20 da manhã, você está aqui comigo, né? No Dia Mundial dos Gatos, né? Tá de acordo com o Google aqui, estudando a fase preparatória do processo licitatório. Isso é melhor do que acordar de manhã e fazer amor, gente. É muito melhor do que acordar e fazer amor. Então vamos lá, ó, artigo 18. Vamos estudar artigo 18 aqui comigo. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Aí ele vai falar das fases, né, das etapas da fase preparatória da licitação. São 11 que eu resumi para 10. Nós vamos memorizar essas 10 etapas agora. Então são as 10 etapas da fase preparatória da lei, da nova lei de licitações. Primeiro passo, anotem aí. Primeiro passo. O primeiro passo é ler e compreender. Primeira coisa. Então anotem aí, ler e compreender. Eu não posso tentar memorizar alguma coisa sem antes ler e compreender. Então a primeira coisa, ler e compreender. Não existe você querer memorizar essas fases aqui com todas as suas nuances sem ler e compreender. Então eu vou ler uma por uma, eu vou ler algumas aqui. 1. Descrição da necessidade da contratação. Demonstrar a necessidade de contratação fundamentada no estudo técnico preliminar, a definição do objeto para atendimento da necessidade por meio do termo de referência de um anteprojeto, de um projeto, a definição das condições de execução, de pagamento, o orçamento estimado, a elaboração do edital, a elaboração da minuta do contrato, quando necessário, o regime de fornecimento de bens, como é que vai ser fornecido os bens de execução, a elaboração do edital de licitação, já foi a elaboração da minuta do contrato, o regimento, a modalidade de licitação, quais são os critérios de julgamento, a modalidade, tudo que envolve aquela modalidade de licitação, a motivação que justifica determinadas exigências, as motivações do edital, ou seja, por que ele vai exigir determinadas coisas, uma qualidade, um preço, alguma coisa, né? E análise dos riscos que comprometem o sucesso, que podem comprometer, e a motivação da divulgação do orçamento da licitação. Então são duas motivações, eu resumi em uma só. Então presta atenção, a primeira coisa, pessoal, é ler cada uma dessas etapas, cada um desses tópicos e compreender. Muito simples até de compreender. Beleza? Então, primeira etapa, já li e já compreendi. Vou ler isso aqui 1, 2, 3 vezes. Se tiver alguma palavra que eu não conheço, vou pesquisar. Vou compreender. O que ele quer dizer com
definição das condições de execução e pagamento, das garantias e das condições de recebimento. Ter condições de que o contrato vai ser cumprido, elaboração do edital de licitação, etc. Muito bem. Compreendi, li as etapas, compreendi. O segundo passo é identificar uma palavra núcleo. Uma, ou no máximo uma palavra, ou no máximo uma locução que seja núcleo. Núcleo. Então, assim, no lugar de tentar memorizar tudo que está escrito, eu vou pegar a ideia, que é o núcleo. Por exemplo, no item 1, descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público-privado, a ideia é necessidade, eu pensei nessa expressão, necessidade de estudo técnico. Então, a primeira coisa, então eu anoto, necessidade de estudo técnico. É o primeiro requisito, a primeira etapa da fase preparatória. Então, necessidade de estudo técnico. Fiz isso. Segundo, definição do objeto para atendimento da necessidade. Definição do objeto através de um projeto, de um anteprojeto, de um projeto executivo. Então, a palavra que eu tenho é projeto. Então, eu preciso de um projeto. Então, eu demonstro o estudo técnico, a necessidade através do estudo técnico, depois eu apresento um projeto, um anteprojeto, um estudo, alguma coisa assim. Então, segunda palavra, projeto. Então, eu venho, anoto. Primeira, anotem aí se vocês quiserem. Necessidade de estudo técnico. 2, projeto. Ok? Projeto. 3, a definição das condições de execução. Como é que vai ser executado? Então, terceira palavra, condições financeiras de execução. Então, pensei em quê? Dinheiro. Então, terceira palavra, pensei em dinheiro, condições financeiras. 4, o orçamento estimado. O orçamento estimado dos gastos. Orçamento, me lembra o quê? A palavra mesmo, orçamento. Orçamento. Então, aqui, o orçamento. Ou seja, vai ter que orçar, né, a composição dos preços, etc. 5, a elaboração do edital. Então, 5, edital. Então, a palavra edital. 6, elaboração da minuta do contrato. Então, fácil, contrato. 7, estabelecer o regime de fornecimento. Qual é o regime de prestação de serviço, de fornecimento, etc. Então, a palavra aqui é regime. 8, qual vai ser a modalidade? Escolha da modalidade com todas as suas características. Então, a palavra que é modalidade de licitação. Então, a palavra é modalidade. 9, as motivações. Então, toda decisão tem que ter motivação. Então, tem que estar motivado. Então, a palavra nova é motivação. E a 10, análise dos riscos do contrato, do empreendimento, do serviço, das garantias. Tem que ter tudo isso determinado. Quais são os riscos disso não ser cumprido? Então, tá aqui, olha, a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação. Então, o que eu fiz? Peguei isso tudo e transformei assim, olha, em uma lista de 10 coisas. Viram aqui? Uma lista de 10 coisas. Muito bem. Então, primeira coisa, li e compreendi. Peguei cada etapa e pensei em uma palavra que pudesse me dar uma ideia do todo, ou uma locução que pudesse me dar a ideia do todo. Ok? Então, legal. Tá aqui, tá pronto. Gente, terceira etapa. Eu tenho agora que transformar. Essa aqui é a parte que você vai precisar, talvez, treinar mais um pouquinho, mas com o tempo você consegue fazer isso aqui. Você vai ter que transformar cada palavra dessa numa imagem concreta. Então as palavras são estudo técnico, projeto, condições, orçamento, edital, contrato, regime de fornecimento, modalidade, motivações e riscos. Então, a terceira coisa que você tem que fazer é transformar essas informações em uma palavra concreta. Então,
O primeiro requisito aqui é descrição da necessidade da contratação fundamentada em um estudo técnico. Então a palavra que me veio na cabeça é estudo técnico. Quando eu penso em estudo técnico, eu penso num nerd. Então a primeira coisa que eu faço é transformar essa palavra estudo técnico e vincular essa palavra a um estudante, um nerd de óculos, cheio de espinha e tal. Então já estou com essa imagem na cabeça. O segundo é a apresentação de um projeto. Um projeto me dá algo que ainda está se desenvolvendo. Então eu pensei num bebezinho, num feto. Então a segunda coisa que me remete a projeto é feto. As condições financeiras, pensei em muito dinheiro. Condições financeiras, 3, dinheiro. Você pode ir escrevendo isso. Orçamento, a necessidade de fazer o orçamento de custos, etc. Pensei numa calculadora. O edital, pensei numa folha do edital do CESP bem grande. Contrato, pensei numa caneta. Então, contrato, do lado da palavra contrato, eu escrevo caneta. Regime de fornecimento. Regime me lembra de pessoa obesa, então pensei numa pessoa obesa. Modalidade, lembrei de natação, que tem várias modalidades, então imaginei um nadador. Motivação, pensei num coaching, querendo me animar. E riscos, pensei numa caveira. Pronto. Então agora nós temos o nerd, o feto, o dinheiro, a calculadora, a folha do edital, a caneta, a pessoa obesa, a natação, o coaching e a caveira. Pessoal, calma, vai dar certo. Primeira etapa, você leu, compreendeu. Segunda etapa, você resumiu em uma palavra. Terceira etapa, você transformou aquela palavra numa imagem. Essa imagem, ela vai fazer com que o seu cérebro consiga resgatar essa informação de uma forma muito segura. E eu vou te mostrar isso agora, beleza? Legal. Quarta etapa. Isso aqui, para você memorizar. Ah, Lúcio, demora um pouquinho. Demora, mas você não se esquece. Você vai ficar com isso aqui praticamente pro resto da sua vida com a informação. Não vai precisar ficar reestudando isso. Vai rapidamente dar uma passada de olho e já vem tudo na sua cabeça. Gente, a quarta coisa é a seguinte. Agora vem a aplicação da técnica em si. Você precisa vincular cada imagem dessa a um espaço conhecido. Então eu pensei o seguinte, imagina que você está chegando na sua casa, beleza? Imagina que você está chegando na sua casa. No portão da sua casa, pensem comigo, no portão da sua casa você vê um nerd. Está no portão da portaria do seu prédio, no portão da sua casa, ou na porta da sua casa. Tem um nerd. Esse cara cheio de espinha te dá bom dia. Você entra e você entra na sala da sua casa. Segundo ponto, você vê a TV. Na TV tem a imagem de um feto. E você olha aqui na imagem e fala, meu Deus. Quando você olha para o sofá da sua sala, está cheio de dinheiro. Então no sofá da sua casa está cheio de dinheiro. Quando você olha para a mesa da sala da sua casa, tem uma calculadora gigante. Então você entra, tem um nerd. Olha para a TV, tem um feto. Olha para o sofá, tem dinheiro. Olha para a mesa, tem uma calculadora gigante. Você vai para a cozinha, na geladeira tem a folha do edital que você está estudando cobrindo toda a geladeira. Quando você olha para o fogão, o fogão ele tem braço e está segurando uma caneta. O fogão está segurando uma caneta. Quando você vai olhar a pia da sua cozinha, tem um gordo dentro da sua pia correndo na esteira. Fechou? Então, quando você entra na cozinha, na geladeira tem um edital pregado. Quando você olha para o fogão está com uma caneta e na pia tem um gordo correndo na pia. Quando você entra no banheiro, que é o terceiro ambiente da sua casa, tem um espelho. No espelho você vê a foto de um nadador bem grande. No espelho. Quando você olha para o vaso sanitário, o coach, aquele coach que você ama tanto, está te motivando. É isso aí! Dentro do vaso sanitário. E aí você vai para um chuveiro, quando você olha para o chuveiro, tem uma caveira. Pronto, pessoal. Agora você fez o caminho. Qual é o último passo dessa memorização? Você vai ler a informação pensando nessas imagens. Então vou ler a primeira informação. Descrição da necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. NERD. Entrada da minha casa. Definição do objeto para atendimento da necessidade por meio do termo de referência anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo. O feto na televisão da minha casa, da sala.
Definição da execução do pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento, dinheiro no sofá. Orçamento estimado para a composição dos preços, na mesa a calculadora. Agora eu vou para a cozinha. A elaboração do edital de licitação. Então estou vendo o edital de licitação na geladeira. A elaboração da minuta do contrato. Estou vendo o meu fogão com a caneta do contrato. Né? O regime de fornecimento de bens e de serviços. Olhei para a pia, tem um gordo correndo na esteira. Muito bem. Vou para a cozinha, para o banheiro. No banheiro, escolha da modalidade de licitação com todas as condições, porque no espelho do banheiro tem um nadador. Não é isso? Dentro do vaso tem o coaching. Tem que ter, então, as motivações, tem que estar tudo motivado. Então, motivação também é parte desse processo. Né? Quando eu entro lá no chuveiro, lá onde tem o box do banheiro, eu vejo ali que tem uma caveira, que significa que eu tenho que também estabelecer os riscos de execução desse contrato. Pronto, eu vou ler isso 3, 4, 5 vezes. A partir desse momento fica muito fácil. Se alguém perguntar assim para mim, Lúcio, numa prova oral ou em qualquer local, quais são as etapas da fase preparatória? Lúcio, quais são as etapas da fase preparatória da licitação? Bom, aí eu vou falar. Primeiro, a apresentação de um estudo técnico, né? Que tem que ser feito para demonstrar a necessidade dessa contratação. O segundo, aí, olha, eu estou pensando nas imagens, né? Eu já tenho que pensar. A necessidade de apresentação de um projeto, de um anteprojeto, que demonstre também o objeto dessa licitação. Né? Demonstrar o orçamento, o gasto, a necessidade de gastos, né? Quantificar isso. Né? Aí você vai falando, né? Apresentar o edital, a minuta do edital, a minuta do contrato, né? Determinar o regime determinar o regime de execução, de recebimento, etc. Aí você vai falando, aí fica fácil. Né? A modalidade, eu já estou lá no banheiro, olha, a modalidade, qual é a modalidade? Tem que se estabelecer com a modalidade, com todos os seus requisitos. Tem que estabelecer as motivações do contrato e de todos os termos. E também estabelecer os riscos inerentes a esse contrato. Isso tudo essas etapas fazem parte dessa fase preparatória da licitação. Pronto. Entenderam? Então, esse é o trabalho do sistema LOC. Eu acho interessante, ele é mais demorado, mas a partir do momento que você memoriza, acabou. Legal? Beleza? Pessoal, queria agradecer então mais um bate-papo com vocês. Queria dizer que o programa Meta está com as matrículas abertas. Se você quer uma condição super especial, me mande até meio-dia aqui no direct, até meio-dia no direct, eu quero Meta. Me mande, eu quero Meta. Vamos começar agora com a aula inaugural na sexta-feira, vai ser show de bola, vai ser show de bola, vai ser show de bola, vocês vão adorar. E é isso, tá? Espero vocês, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui, espero que tenham gostado. Essa técnica, ela é um pouco mais demorada, ela é um pouco mais difícil, mas ela é muito poderosa. Se vocês aplicarem, vocês vão ver, tá? Me mandem agora um direct, eu quero Meta, que eu vou mandar todas as condições com vocês, uma condição bem especial para vocês, tá? Até a próxima, um abraço.